A graça e a paz do Senhor para todos e todas que vão ouvir mais esse podcast. Eu quero ler os 2 primeiros versículos do profeta Isaías, capítulo 59, que diz assim: Eis que a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido, para não poder ouvir. Mas as vossas iniquidades, ou seja, os vossos pecados, fazem separação entre vós e o vosso Deus. E os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça. Ou seja, esse texto e tantos outros, eu escolhi esse porque eu achei bem forte. Dizem que o pecado faz separação entre nós e Deus. Houve um abismo desde que Adão e Eva, que foram os primeiros a pecar, né? Os primeiros homens, primeiro homem e primeira mulher, e eles pecaram. Houve um abismo entre o homem, no sentido de ser humano, e Deus, porque Deus é santo, santo, sempre santo. E Davi sabia disso. Lá no Salmo 22, Davi diz assim: Deus meu, por que me desamparastes? Porque se acham longe de minha salvação as palavras do meu bramido. Deus meu, clamo de dia e não me respondes. Também de noite, porém não tenho sossego. Contudo, tu és santo, entronizado entre os louvores de Israel. Então, Davi aqui, ele faz a mais dramática indagação de todos os tempos. Esse grito de dor de Davi foi o mesmo grito de Jesus, relatado em Mateus 27, versículo 46, na hora da sua morte. Ele diz: Deus meu. Jesus sempre se referiu a Deus como Pai. O meu Pai que está no céu, o Pai nosso que está no céu, porque eu estou orando ao meu Pai, o meu Pai que me enviou. Em todos os evangelhos, Jesus se refere a Deus como meu Pai. Naquele momento, foi Deus meu, continuou sendo Deus de Jesus. Mas parece que naquele momento não era mais Pai. Claro que era, mas o sentimento de Jesus era: Deus meu, por que me desamparaste? Em algumas versões diz: por que me abandonaste? Na hora da morte de Jesus na cruz, todos os nossos pecados, todas as nossas maldições, todas as transgressões de toda a humanidade recaem sobre Jesus. E ele se faz pecador no nosso lugar. E naquele momento a ira do Pai vem sobre ele. Eu sempre digo, e eu tenho muita convicção, a Bíblia não é clara nisso, mas eu tenho muita convicção que essa foi a maior dor de Jesus. Jesus sofreu mais de 40 chibatadas, lembrando, e quem não sabe, eu vou contar agora, que o chicote daquela época do Império Romano era algo assim muito doloroso, que tinha ossos assim na ponta. Então, quando o chicote batia na pele, ele rasgava a pele da pessoa. Então, verdadeiramente, Jesus foi moído, a carne de Jesus foi sendo arrancada com chibatadas. Depois foi colocado uma coroa de espinhos em sua cabeça. Depois foi colocado pregos em suas mãos e nos seus pés. E depois ele foi crucificado. E a crucificação, segundo os especialistas, vai te sufocando, porque você vai perdendo, vai separando os teus órgãos. É uma coisa terrível, é muita dor a crucificação. Jesus sofreu tudo isso por mim e por você. Por quê? Isso é o plano da salvação. Porque Deus é vida. Jesus é o Pai, o Filho e o Espírito Santo é um Deus só. A Santíssima Trindade é vida. Só que pecado gera morte. E o Pai, Deus, avisou para Adão e Eva: se desobedecerem, vai entrar a morte. Então, o pecado gera morte. Por isso entrou a morte no mundo.
Mas Deus é um Deus da vida e ele quer que eu e você tenhamos vida eterna. Mas para isso precisa ser derramado sangue. Então, no Antigo Testamento, todos os anos, os judeus levavam um animal para ser imolado, para ser sacrificado, para que aquele sangue ali derramado remisse os pecados daquela pessoa que estava levando o animal. Mas eles que voltavam a pecar, no ano seguinte levavam de novo para o sacerdote. Ali, o templo, primeiro o tabernáculo e depois o templo, era dividido em 3 partes: o átrio, o lugar santo e o santo dos santos, o lugar santíssimo. O povo só podia ir no átrio para levar lá o seu animal para ser imolado. No lugar santo, só os sacerdotes podiam entrar, e no Santo dos Santos, somente havia uma cortina grossa, havia um véu espesso que separava aquele lugar, porque ali estava representada a presença de Deus. Então, somente o sumo sacerdote, depois de se purificar muito, em muitos e muitos dias, uma vez por ano, ele podia entrar no Santo dos Santos, onde estava a Arca da Aliança e a Tábua da Lei. Então, todos os anos um cordeiro era morto. Mas aí o Pai enviou seu único filho, Jesus, como cordeiro perfeito para derramar o seu sangue, para que o sangue de Jesus pudesse nos cobrir e nos justificar. Então hoje, quando o diabo e todo o inferno olha para mim, olha para você que já aceitou Jesus como seu Senhor e Salvador, ele vê o sangue de Jesus nos cobrindo. Então, não há condenação para nós. Nós não seremos condenados, nós teremos a vida eterna. Mas no momento em que todos os nossos pecados caíram sobre Jesus e ele se fez pecador, o único homem que pisou na terra e que não pecou foi Jesus, mas ele se fez pecador no nosso lugar. Deus não pôde estar unido com ele, porque o pecado faz separação entre Deus e o homem, como nós lemos em Isaías. Então, apesar de toda a dor física que ele sofreu e a humilhação, Jesus não estava com aquele paninho nos órgãos genitais, não. Ele estava completamente nu, ou seja, ele estava ali completamente vulnerável, ele estava ali envergonhado, sendo cuspido na cara. Ele sofreu todo tipo de humilhação e vergonha. Mas o momento que ele mais sofreu foi o momento que o Pai se separou dele. Essa foi a maior dor. E pela primeira vez e única, ele teve que se separar do seu Pai. Por minha causa, por tua causa, para nos ter com ele na eternidade. Os líderes religiosos da época, e ainda hoje, muitas pessoas indagam: por que Deus não veio salvar o seu próprio filho? Se ele era filho de Deus, por que Deus não tirou ele daquela cruz? No jardim do Getsêmani, o lugar que ele foi orar antes de ser preso, julgado, condenado e depois conduzido à cruz, chama Jardim do Getsêmani, Jesus orou pedindo ao Pai que, se possível, afastasse dele aquele cálice. O cálice da dor, o cálice da vergonha, o cálice da ira de Deus, a ira do Pai por causa do pecado. Mas quando ele faz essa oração: Pai, afasta de mim esse cálice. Contudo, seja feita a sua vontade e não a minha. A entrega de Jesus e a não intervenção do Pai fizeram com que, naquele exato momento, o véu do santuário se rasgasse de alto a baixo, para que todos nós que temos Jesus como Senhor pudéssemos ter livre acesso à presença de Deus, que aquele Santo dos Santos representava. Então, por causa do sacrifício de Jesus, por causa da dor de Jesus, foi aberto o caminho que nos leva ao Deus Pai. Aquele ato de amor nos deu completo acesso ao coração do Pai. Por isso que o próprio Jesus, lá em João 14:6, diz assim: eu sou
o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai se não for por mim. Jesus não é um dos caminhos, como muita gente diz aí. Todas as religiões levam a Deus. A juízo levam, todos vão levar a Deus no dia do juízo. Mas ao Pai, somente Jesus. Ele mesmo diz, eu sou o. Ele não diz, eu sou um. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem. Por que ele não disse não vai? Porque o Pai estava com ele, unido em uma só pessoa. Então ele diz: ninguém vem ao Pai se não for por mim. Então ele sabia da missão dele, ele nasceu para viver esse momento da cruz, para poder salvar toda a humanidade que o aceitasse. Quer dizer, todo aquele que o aceita como Senhor e suficiente Salvador, para que nós pudéssemos estar por toda a eternidade vivendo com Ele. O Pai abandonou o seu próprio Filho por amor a cada um de nós. Jesus se entregou por nós vivendo a maior de todas as dores, para que viver conosco para todo sempre. Não há maior amor que esse. Não há amor maior que esse. Pela obediência de Jesus, podemos ser justificados por seu sangue. Nos tornamos pessoas justas, não por nós mesmos, mas porque o sangue de Jesus é que nos justifica diante do Pai. Quando o Pai nos olha, ele vê o sangue do seu filho e diz: ô, Sandra, você aceitou meu filho como Senhor, então eu nem vejo o teu pecado, eu só vejo o sangue do meu filho Jesus. Pelo sacrifício de Jesus, podemos ser santificados e limpos para herdarmos o céu juntamente com Deus para todo sempre. Que possamos ter esse coração grato e ter sempre no nosso interior a alegria da salvação. E que Deus nos abençoe e nos guarde, que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre nós e que tenha misericórdia de nós. Que sobre nós Ele levante o seu rosto e nos dê a paz.